Eu sou o Pedro Cleismundo Borelli, nascido no dia 26 de março do ano de 58. Quando eu tinha 8 meses de idade, meu pai se separou com a minha mãe Natalina Borelli e meu pai Jerônimo Clarismundo da Silva. Então eu fui morar com meus padrinhos, a dona Santina Borta de Souza e o meu padrinho Custódio Manuel de Souza. Convivi com mais 7 irmãos de criação, que era o Lauro, o João Maria, o Bega, o Gringo, a Maria, a Marlena. Morava na agricultura, naquela época morava no interior, e quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai, o pai legítimo, o Jerônimo, foi matado num serviço que estavam fazendo de medição de terra. Então, eu era pequeno ainda, então lembro da morte do meu pai através de fotografia. Então, nós morávamos lá no Tiradentes, município de Salgado Filho. Estudava numa escolinha, andava 6 quilômetros para ir na escola. Naquela época ainda de pé no chão. Naquela época ainda não tinha merenda escolar, nós levava laranja na sacola, nós cozinhava batata, assava batata doce para a nossa merenda. Brincava com as crianças e lá a gente cresceu. Ia na escola, ia na catequese, também formei a minha primeira comunhão e também a minha crisma lá na igreja de Tiradentes. Mas eu sempre tinha um sonho assim de conhecer minha mãe legítima, porque eu tinha uma irmã legítima com a Helena Borelli, então eu não conhecia a Helena. E o tempo foi se passando. Quando eu fiz uma lavoura quando eu tinha 19 anos, fiz uma lavoura quando eu tinha 19 anos, e junto com o meu pai, colhemos 113 sacas de feijão. E pedi para o meu pai, que eu considerava como pai, meu padrinho, para que comprasse um terreno para mim, 4 acres de terra, porque eu não tinha documento que eu era filho legítimo do seu Custódio. E a minha preocupação é que eu tivesse um terreninho, que o dia que eu casasse eu tivesse um terreno. Então o seu Custódio comprou esse terreno para mim. Aí quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui morar nesse terreno. Plantei os 4 arqueiros de feijão no ano de 77. E esse feijão deu uma seca muito grande e morreu tudo o feijão. Eu vim então daí para a Queda do Iguaçu trabalhar de fichado. Na época, cheguei em Queda do Iguaçu, não consegui emprego. Vim na casa da Marli e da Maria, que morava em Queda do Iguaçu. O meu cunhado, o Raul, que é esposo da Marli, trabalhava na Jacometa. E o Adilo, que é o marido da Maria, então estava desempregado. E não consegui emprego, e daí soube que estava agenciando de Queda do Iguaçu para São Santiago na barragem na época. Então, vim para o Salto Santiago para trabalhar. Cheguei ali e fichei. E o Adilo também fichou. E daí nós ia passar aquelas terecas, aqueles caminhão grandes, e nós ficamos assim, amedrontados, porque nós não conhecíamos aquilo. E daí, então, a gente perguntava para os funcionários que trabalhavam na barragem se era bom de trabalhar. Então eles diziam que ali morria 4, 5 pessoas por semana. E o Adilo, então, quis voltar para Quedas do Iguaçu. E queria que eu voltasse. Eu digo, Adilo, eu não vou voltar, porque eu tenho só 3 mil, que a passagem era 43 mil, eu tinha gastado 40 com a passagem. Digo, eu vou trabalhar aqui uns 8 dias, daí eu ganho dinheiro para voltar. E daí comecei a trabalhar, eu não sabia o que era servente, fichei de servente. Aí, na hora do almoço, eu esperava que eu ia servir as mesas. Não fui chamado para servir as mesas. Depois eu fiquei sem almoçar e pensei assim que eu tinha que lavar a louça, porque eu era servente. Eu não entendia o que era servente. Aí, de noite, fomos para onde era o alojamento, era em 12 camas. Então o pessoal me judiaram muito de noite, bastante. Conhecia que a gente não era uma pessoa do interior, não tinha conhecimento da cidade. Aí no outro dia cedo,
levantei cedo, o café era às 6 horas da manhã, daí pegava o pau da arara para ir para o serviço. E eu era acostumado a comer um pão inteiro. Comia um pão inteiro, daí aqueles pãozinhos desse tamanho assim, pão francês. Então aquele pão, comi aquele pão com margarina e ficou um vazio na barriga. Daí eu ia nas mesas dos outros e pegava o pão para mim comer. E punha alguns pãozinhos dentro da sacola para levar. Aí eu peguei um pau de arara errado. Então não peguei o caminhão que ia para o meu setor de serviço. Aí os outros, bastante malandros, os outros funcionários começavam a me dar tapa na cabeça, e eu ficava bravo, aí que eles mais me batiam. Numa altura de estrada eu pulei daquele caminhão e esperei o outro caminhão que era para o setor onde eu trabalhava, que me informaram do outro caminhão, e eu fui e comecei a trabalhar. Aí com 60 dias que eu estava de servente, eu já fui classificado para ajudante de carpinteiro. O meu patrão era o Macarrão. Daí eu falei, Macarrão, não quero ser ajudante de carpinteiro, porque aqui na barragem mora muita gente. É difícil a semana que não morra gente, então eu quero ser ajudante de soldador. Daí, com mais de 60 dias, fui classificado de ajudante de soldador. E aí comecei a aprender a soldar. E grudava o eletrodo na serragem, e o Macarrão com a mão dele na minha mão para me aprender a soldar. Dizia, Macarrão, me manda embora, eu não vou aprender a trabalhar. Ele dizia, olha, Borelli, ninguém nasceu sabendo, você vai aprender. Eu aprendi a soldar e fui classificado de soldador. E depois cachimbei 6 meses para mim ser feitor, ia para Tucuri de feitor. Mas como eu queria casar na época com uma guria que se chamava Lúcia, o qual eu tive 2 filhos com ela, o Vladimir e a Suzana, então fui para Salgado Filho e comprei mais 4 hectares de terra, estava com 8 hectares de terra, lá em Salgado Filho, e daí então fui morar para lá. Depois de lá, não me dei bem com o bairro que eu tinha e vendi o bairro. E vim para Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, trabalhei na oficina dos motoristas por uns tempos, de mecânico, aprendi a trabalhar de mecânico. Daí, de lá, voltei para Salgado Filho novamente. E de lá resolvi, não se acertamos com a companheira, separamos com a companheira, com a Lúcia. Aí vim para Pato Branco. Pato Branco, fiquei uns dias lá, e aí vim para Inés Marques. Fiquei mais uns dias na Inés Marques, e daí vim para Queda de Iguaçu. Aí Queda de Iguaçu, a gente foi morar novamente com a Lúcia. Moramos mais 8 anos juntos. Aí Queda de Iguaçu, eu coloquei um bar, e daquele bar eu consegui aí bem com o bar e comprei um Chevette. E aquele Chevette eu dei numa ferramenta de oficina e vim para o Virmonte trabalhar de oficina com mecânico ali, na época no Virmonte. Eu nem conhecia Virmonte. Quando cheguei em Virmonte não tinha dinheiro para vir para Cantagalo. Então vim a pé, eu e o Guimar Schmidt, de Virmonte a pé para Cantagalo. E daí então trouxe a mudança e viemos morar ali. Morei em Virmonte, aí fui trabalhar na ferraria do Carlão, do Carlos Liberati. E depois voltei para a oficina de volta. De lá, aí separei com a minha companheira novamente, a Lúcia. Daí conheci outra moça, que era a Neura, fui viver com a Neura, filha do seu Pedro Bini. Vivi com ela 10 meses, daí que nasceu a Mônica. Tem uma linda menina que é a Mônica, que é da Neura comigo. Aí depois separamos com ela, e daí eu vim morar com a Neiva. Mas antes ainda de conhecer a Neura, eu tive outro casamento com a Iva. Então também tivemos um filhinho que eu vivi 3 meses com ela. Depois eu fui morar com a Neiva, o qual estou morando 21 anos. Temos 2 lindos filhos, o Charles e o Tyler. Aí no ano de 90, eu vim do Virmonte, que vim para Cantagalo, conheci a Neiva, casei com ela. Aí num ano só, em Cantagalo, nós temos 3 mudanças.
13 mudanças, fazia mais de uma mudança por mês. Aí fomos para Pato Branco, fui trabalhar lá na Viganal Júnior. Da Viganal Júnior daí trabalhei na Fiat, que é uma empresa de automóveis, e de lá daí vim para Laranjeira do Sul. Na Laranjeira do Sul fui trabalhar lá com o Cardão, com o seu Silvio, de chapeador. Depois de lá vim para Cantagalo novamente. Aí, daqui no ano de 94, eu fui trabalhar a Miranda Tamandaré. O Vitão me arrumou serviço, fui trabalhar numa oficina lá, com o seu Ivo. Depois vim de lá, no ano de 95 fui para Camboriú. O Wilson Zanella me levou para tocar baile. E os bailes estavam muito ruins na época lá, e eu não ganhava para comer. Aí eu fui arrumar um trator do Tico, que era um dono de uma serraria lá, o qual o Antônio, tio da Neiva, trabalhava com ele. Trabalhei 4 dias no trator. Aí trabalhei nesse trator, arrumei ele, o Dico me perguntou, Borelli, quanto que você vai cobrar do trator? Eu digo, não é nada, Dico. Ele disse, mas como você não vai cobrar nada, você não tem nem o que comer? Eu disse para ele, não, Dico, mas eu estou morando na casa do Tony, a casinha tua, não vou ter que cobrar nada. Daí um dia de manhã cedo, saiu um Dinho da Severi, trabalhava com ele no trator, e foi para Guaramiri. E deixou uma meia-água que tinha uma tarimba e um fogão com 2 bocas, esses fogãozinhos pequenos. Aí de manhã cedo, no outro dia cedo, era 7 horas da manhã, o Dico levantava para apagar as luzes da serraria. Daí o Dico, quando chegou na serraria, eu levantei, fui lá, bom dia, Dico, tudo bom, agora? Daí eu digo, Dico, será que você não me arrumava aquela meia aguinha do motinho para mim morar? Porque por enquanto eu não tenho emprego, não posso pagar água nem luz, quem sabe você me arruma ali, o momento que eu arrumar um emprego, daí eu te pago. Daí ele disse, Borelli, pode morar na minha água. Você já trabalhou em serraria? Daí eu disse, trabalhei com o carro liberal de pé de fita. Então você trabalha de pé de fita, Borelli? Digo, trabalho. Então amanhã você começa a trabalhar, quer trabalhar? Quero trabalhar. Vou te pagar R$350 para você trabalhar. No momento em que abrir a temporada na praia, aí então eu vou te comprar um alvará para você vender cerveja na praia. Mas eu trabalhando com ele lá, no dia 12 de outubro do ano de 95, eu vim para fazer a festa da criança. Porque eu comecei a fazer a festa da criança aqui em Cantagalo no ano de 93. Naquela época eu não tinha como fazer essa festa da criança, eu saía pedir para as pessoas. Consegui 95 quilos de balas e saímos distribuir com o Paulo Sila. Eu morava na Vila Verde, entreguei 35 quilos de balas na Vila Verde e daí 60 quilos de balas nós saímos com o Paulo Sila entregando para as criançadas. Aí na caçula tinha o Miguel, do compadre Zeca Preto, e mais o Miguel e o irmão dele, o Ney, então me derrubaram por causa de 4 quilos de balas. E eu gostei da brincadeira. No ano de 94, então eu resolvi fazer a festa com bolo. Mas eu não tinha condições de fazer a festa. Aí eu fiz um convite às pessoas, os empresários. Eu fiz um convite dizendo assim, convido você, empresário do município de Cantagalo, para juntos fazermos a festa da criança do nosso município. Coloque a sua colaboração dentro do envelope. Lacre o envelope. Que o padeiro Aracrides irá abrir o envelope. Conforme a quantidade do recurso dentro do envelope, o montante do recurso será o tamanho do bolo. Naquela época eu arrecadei R$380. O padeiro Aracrides fez um bolo de 70 quilos. E naquela época a Marina e o Tcheque, então o Tcheque era casado com a Marina, então fez mais 50 quilos, fizemos uma parte da rodoviária. Daí no mesmo ano de 94 eu quis fazer a festa das pessoas carentes, o Natal das crianças carentes, e fiz a parte da rodoviária. Então naquela época o Dercy Fritz era o presidente do CTG, eu queria fazer no CTG. Daí ele não pôde me arrumar, que nem ele diz, ó, Borelli, eu sou o patrão do CTG, mas eu não é diretoria, então não posso te arrumar. Mas eu não perdi a esperança, eu fiz um torneio lá no Augusto Mais.
e consegui R$ 351 e fiz a festa final do ano. Dei refrigerante para as crianças e também um sanduichão bem bom, e fizemos aquela festa grande. Aí então comecei a ficar conhecido, fiz também uma promoção para ajudar a criança do sítio, aquela época tinha uma criança com deficiência, ele é guardião da prefeitura e não podia comprar o remédio. Então eu fiz em parceria com o time da Daiane e conseguimos comprar o remédio para aquela criança. Então daí eu estava lá em Camboriú e tocando meus bailes, daí então fui vender cerveja na praia. O primeiro dia que fui vender cerveja na praia, eu coloquei 30 latas de cerveja, coloquei 15 latinhas de refrigerante e mais 6 águas. Saí no Pão de Açúcar, pro lado do Baturité, dá aproximadamente 3,5 km. Fui lá no Baturité e voltei e não vendi nem uma lata de cerveja, porque eu tinha vergonha de oferecer para as pessoas. Daí eu sentei no muro, a par da praia, e comecei a falar baixinho que eu tinha vergonha de oferecer cerveja Coca. E comecei a dizer essas palavras: cerveja Coca, bem devagarinho. Daí a pouco comecei a levantar a voz: cerveja Coca, cerveja Coca. E me deu coragem de sair vender. Aquele dia eu vendi 8 latinhas de cerveja. No outro dia de manhã, eu estava vendendo cerveja, um senhor estava com uma sombrinha aquela de colocar na cabeça. Diz: ô moço, quanto que é a cerveja? Eu digo: é R$1,50. E o refrigerante R$1,50. Vendi uma cerveja para ele e um refrigerante para a mulher dele. Aí, quer me comprar esse guarda-chuva, moço? Eu digo: quanto é? R$5. Eu comprei. Aquele guarda-chuva foi na cabeça, comecei a ficar conhecido os turistas. Diz: ô guarda-chuvinha, vem cá, guarda-chuvinha, que eu quero te comprar. Daí comecei a ficar freguês, tirar foto, né? E vendia bastante. Então eu vendia, durante o dia, eu e o meu rapaz, o Vladimir, que naquela época ele tinha 7 ou 8 anos. E começamos a vender, vendia bem. Daí, chegou uma altura lá que o meu sogro, o finado Sebastião Patene, então eu mandei R$250 para ele para pagar a parcela da minha casa que eu morava na Vila Maria Augusta. Mandei R$250 e ele daí me comunicou: Borelli, a tua dívida ultrapassa R$700. Digo: por que, sogro? Não, porque já está no fórum penhorada, então você vai ter que pagar também o serviço de fórum. Aí minha esposa começou a chorar, eu disse: Ney, eu vou vencer. Aí ela trabalhava numa lanchonete com o seu Op, só que era um vereador lá. Então a Neiva trabalhava fazendo fritura, limpando a lanchonete, e daí ela fritava a galinha e tirava a asa da galinha, os pés da galinha e as cadeiras da galinha levava para nós comer. E eu vim vendendo cerveja. Aí sei que eu fiquei 5 dias na praia, trabalhando durante o dia. De tardezinho meu rapazinho ia para casa e eu vendia cerveja até 5 horas no Baturité. E depois eu vinha para frente dos milheiros, que amanhecia vendendo milho na praia, e dormia na areia. Fiquei 5 dias assim. E eu consegui o restante do dinheiro para me pagar a parcela. Mas tocando meus bailinhos, vendendo cerveja. Daí, no ano de 96, eu pretendia ser candidato a vereador. E daí estava vendendo cerveja, naquilo me encontrei com o seu João Cordões, que é Dona Lourdes, na praia. Estava de turista e se encontramos com eles. Daí o seu João diz: Borelli, quanto que é a cerveja? Eu digo: é R$1,50, o refrigerante R$1,50. Então me dá uma cerveja e me dá um refrigerante para a Lourdes. Daí peguei para eles e começou a falar em política. Como é que tá, Borelli? Tá bem aí? Digo: estou bem, graças a Deus. Agora já não conheci, mas tive muita dificuldade. Aí ele disse: Borelli, eu vou ser candidato a prefeito lá. Digo: com quem que você vai concorrer, João? Ele disse: eu acho que vou concorrer com o Fabrício. Daí eu falei para ele: João, eu também pretendo concorrer a vereador lá. Ele disse: você ganhou muito dinheiro? Eu digo: não ganhei, mas lá precisa de dinheiro.
para ganhar a eleição. Eu digo, mas João, eu vou concorrer de vereador. O Vitor Zanella, então, não queria me trazer para o Paraná de volta, porque eu já estava ficando bem lá em Santa Catarina. No dia 3 de março do ano de 1996, o vírus me trouxe para cá. Quando eu cheguei aqui, no outro dia eu fui na casa do Sr. João Kozlowski para mim ver que documento eu precisava para mim ser candidato. Daí foi lidando, toda semana estava na casa do Sr. João, e ele dizia assim para mim, Borelli, tem várias pessoas que querem ser candidato, e na tua vila, que é a Vila da Ariana, Maria Augusta, Vila Nova e Vila Verde, tem o Neutro Rojans que quer ser candidato, e tem o Aurélio do Bolão que também quer ser candidato. Então, vocês vão ter que ver quem de vocês é o candidato. Mas eu me empolguei tanto que cheguei a convencer ele de nós fazer uma votação, de mandar fazer os papéis na gráfica São Paulo, na época, e foi feito então o sistema de votação. Num sábado de tarde, eu cheguei no seu Neutro Rojans e disse, seu Neutro, nós estamos aqui com o sistema de votação, amanhã cedo vai vir 2 mulheres da caçula para fazer a votação aqui nessas vilas, a Dariana, Maria Augusta, Vila Rocha e Vila Verde. Então o escolhido de nós 3 será o candidato. Isso é uma determinação do Sr. João. Ele diz, Borelli, eu não vou ser candidato. Você quer ser, pode ser que eu vou te apoiar. Eu fiquei muito feliz. Aí fui lá no seu Aurélio do Bolão, a mesma coisa que o Neutro falou, o seu Aurélio também. Eu fui na casa do Sr. João muito faceiro. Sr. João, sou eu o candidato, que eles não querem concorrer. O Sr. João disse, Borelli, espere mais uns 15, 30 dias, para ver se eles não saem mesmo. Se eles não saírem, eu vou ser o candidato. E daí eles não quiseram sair, então eu registrei minha candidatura de vereador. Eu morava numa casinha ali na Maria Augusta. Aí, então eu comecei a preparar meu discurso. Escrevi numa folha do cartaz do meu conjunto atrás todo o discurso que eu ia falar no comício. 6 horas da manhã eu começava a discursar o meu discurso na Câmara. A minha esposa, Neiva, ela embravava comigo que eu acordava ela. Daí ela me cutucava com o cotovelo, levanta, vai, ele me incomodava, rapaz. Eu ia lá para a mesa, lá na cozinha, e começava a discursar. O primeiro comício que tivemos foi em frente à Dona Serena. Na época era setembro do ano de 96. Quem animou o comício era o Oswaldir Carlos Magrão. Quando me chamaram para mim discursar, eu entrei e cantei 3 versos e comecei a discursar. Mas antes disso, eu chegava na casa das pessoas, e as pessoas diziam que eu não ia votar em mim porque eu ia fazer pouquinhos votos. E você vai fazer uns 20 votos, Borelli. Daí eu dizia, puxa lá, mas você vai votar, já escolheu o candidato? Escolhi quem? Naquela época o candidato mais falado era o finado Luiz Mato. Eu vou votar por Luiz, será que você elege? Digo, o seu Luiz é a melhor pessoa que você escolheu. E eu só não voto no seu Luiz porque eu também sou candidato. Quantos votos vocês têm na casa? Dizia, tenho 4. Temos 4 votos. Digo, então vota 3 para o seu Luiz e 1 para mim. E assim como os outros candidatos, e fui fazendo minha campanha assim. E daí aquele dia do comício, quando eu discursei no primeiro comício, quando apiei do palco, as pessoas vieram abraçar Borelli, você vai se eleger. E aí fui fazendo minha campanha, graças a Deus, fiz 350 votos. Aí fui o terceiro mais votado do PSDB, junto com o Sr. João. Daí iniciamos um trabalho de vereador, junto o Sr. João era o prefeito e eu era o vereador. Aí, quando foi lá em abril do ano de 97, que eu já tinha assumido o cargo, a minha irmã Helena, a qual eu não conhecia, ela morava na Foz. E a minha mãe também morava na Foz, que eu não conhecia, eu tinha 39 anos, eu não conhecia a minha mãe, legítimo. Então, e a minha mãe, que me criou, a dona Santina e seu Custódio, morava em Pato Branco. Aí, tinha uma pessoa da Vila Caçula, do Rosa, que foi para Foz do Iguaçu e tinha uma casa na Caçula. Aí, ele encontrou a minha mãe Helena e negociou uma casa da Caçula com uma casa de Foz do Iguaçu da Helena. Nossa. E a Helena veio antes de fazer o negócio, para conhecer a casa. Veio conhecer a casa, fizeram o negócio. Mas a Helena já era doentia na época. E ela
estava indo para Curitiba, e de lá para cá, então ela sentou num banco e tinha uma mulher do Virmonte, o qual ela não conhecia. E daí ela perguntou para essa mulher, diz, olha, eu fiz um negócio numa casa que eu tinha em Foz do Iguaçu, numa casa em Cantagalo. E eu não entendo muito de documentos, será que dá para a senhora ver o documento que eu tenho em mão aqui? Se é fácil de eu vender essa casa? Era uma procuração que ela tinha. Dessa senhora do Virmonte, que era esposa do seu Ismael, que trabalhava na prefeitura de Virmonte, pegou e olhou e disse, isso aqui é fácil da senhora fazer, passar essa casa para outra pessoa que a senhora não vender. E daí veio na assinatura dela, Helena Borelli. E diz, você, a senhora assassina Borelli? Sim. Tem em Cantagalo um rapaz que chama Pedro Borelli, se elegeu do vereador, agora no ano passado. Daí ela diz, mas Pedro Borelli, eu tenho um irmão com esse nome. E daí ela foi para Foz do Iguaçu, dali uns dias veio para tentar me achar. E conseguiu me achar. E daí fiquei conhecendo minha irmã, Helena Borelli. Aí marquei um encontro com a minha mãe, dia 12 de maio do ano de 97. Então fiz um bolo grande, quem fez foi a dona Ivonete do tio Ponce, um bolo de 300 quilos. Convidei as mães de Cantagalo, fizemos uma festa no ginásio de esporte para conhecer a minha mãe legítima. Trouxe todos os meus irmãos que me criei junto, e parentes, e meu padrinho, seu Custódio, que é o meu pai, e minha mãe Santina. Aí fui conhecer a minha mãe. A minha mãe trouxe mais os filhos do segundo casamento dela. E a gente ficou conhecendo. Aí minha mãe já estava doente. Convivi com a minha mãe 7 meses, ela faleceu no dia 4 de janeiro do ano de 98. A Natalina Borelli. Então perdi minha mãe. E daí fui trabalhando, fazendo o trabalho de vereador. Então quando as pessoas precisavam de mim, no vida de remédio, eu ia lá na farmácia e comprava o remédio e colocava a receita dentro do almoço. Eu fazia muitas promoções naquela época, porque naquela época, então, um posto de saúde tinha 4 carros para atender os pacientes. Então tinha uma caravana, tinha uma Kombi e tinha também uma Mercedes 180 e tinha uma F100 na época. Então eu atendia o pessoal. E eu fazia vários bailes para atender as pessoas carentes. Mas sempre procurando atender as pessoas. E daí, no ano de 99, concorri a presidente da Câmara e ganhei a presidente da Câmara. Fui presidente em 99, 2000. Aí o ano de 2000, era para sair de vice-prefeito do seu João Conjunto, que eu não quis sair. Daí o seu Elivar Correia, que é o Buda, disse seu João. Seu João perdeu a eleição e eu fui o mais votado do município. Mas antes disso, no dia antes da eleição, eu e o Emerson Conjunto, o filho do seu João, fomos fazer umas visitas nas casas. E fizemos a denúncia que nós estávamos comprando voto e não era isso. A polícia me prendeu, era 9 horas da manhã, e me soltaram, a justiça me soltou às 3h30 da tarde. E daí diziam que eu estava cassado minha candidatura e que não era mais candidato. Mesmo assim eu fiz 532 votos. No dia 1º de janeiro do ano de 2001, eu concorri ao cargo de presidente da Câmara, ganhei de novo. Fui presidente da Câmara em 2001 e 2002, sempre atendendo a população. Em 2002 eu apoiei o deputado Lito e foi o segundo mais votado do município. E daí no ano de 2004 eu pretendia sair a candidata a prefeito. E não tinha vice, ninguém queria ser de vice mesmo. Eu escolhi um vice e estava certo, dali 5 dias o vice desaparecia. Porque aqueles outros políticos tentavam tirar da cabeça dele ser vice meu. Daí a convenção do Teatro foi no dia 25 de junho do ano de 2004. E a convenção do ano no dia 27 de junho do ano de 2004. E a minha convenção era no dia 30, a minha convenção era do seu João. Até
um momento antes da convenção do Miro, São João meio que lidou com a saída de vice. Minha esposa não aceitava sair de vice. Por causa do quê? Porque nós sempre atendemos a população e nós tínhamos medo de ser vice dele e talvez que ele não viesse atender a população e as pessoas precisavam de atendimento. Então minha esposa decidiu que eu tinha que sair na cabeça. Aí o único que topou de sair vice meu foi o Paulo Ciro. No dia 30 de junho, almocei com o Paulo Ciro e ele disse: Borelli, se eu não tiver outro vice, eu saio com você. Daí 5 horas da tarde eu fui na casa do Buda. O Buda saiu de meu vice. Ele não queria sair. Eu chorei, peguei no braço dele, disse: Buda, você é meu amigo de 20 anos, sai de meu vice. E a dona Eli queria muito que ele saísse, ele não queria sair. Aí eu fui para casa. E eu tinha um telefone. E a casa eu não tinha mais porque eu pagava aluguel. Eu tinha vendido a casa para atender as pessoas. Aí eu peguei aquele telefone e liguei para 50 pessoas. Para as pessoas, meus amigos, ligar para o Buda para ele sair de vice. E daí aquilo empolgou. A convenção era 7h da noite e lá o seu Valério queria ser candidato a prefeito, o seu Arceu Garbim, mas pelos aplausos era escolhido por aplauso e eu fui o mais aplaudido e saí candidato a prefeito e o Buda de vice. Aí arrumamos a documentação do nosso candidato a vereadores e saí candidato então. Concorreu eu com o Buda, concorreu o Vitor Hugo e concorreu. Naquela época, em 2004, eu ganhei com 1.310 votos na frente do colocasse. E comecei a trabalhar. Aí, então naquela época, tinha um advogado que me perseguia bastante, que era o advogado do... E ele conseguiu fazer a cabeça de 6 funcionários, de pedir a conta, os funcionários pediu a conta, e dizia: Borelli, eu vou trabalhar, não quero trabalhar mais na prefeitura. E arrumado com ele, fizeram uma denúncia que eu estava coagindo os funcionários. Aí eu fui afastado do cargo e fiquei 41 dias afastado. Fui afastado no dia 11 de abril do ano de 2001. Apenas 3 meses de mandato. Aí eu lutava tanto para voltar para o cargo e eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Várias pessoas queriam me ajudar e eu não conseguia porque não tinha dinheiro. Perdi primeiro um agravo de instrumento, depois pedi outro agravo de instrumento, que foi o desembargador que me julgou, manteve no afastamento. Depois um advogado entrou um pedido de um mandado de segurança para mim voltar para o mando. Eu chorava muito em frente ao Tribunal de Justiça, porque eu sabia que eu não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém, estava afastado. Aí eu fui até o Tribunal de Justiça e quem ia julgar o doutor Sérgio Rodrigo, meu processo, e tinha um secretário dele que eu não conhecia. Cheguei nele: será que você consegue me levar até o desembargador? Ele falou: Borelli, é difícil porque ele é muito atarefado. Mas você vem às 5h30 da tarde que eu vou tentar. 5h30 da tarde eu fui lá, eu e o Luiz Couto. Chegamos lá e ele nos atendeu. O Luiz Couto contou a minha história, daí ele perguntou: e o que você tem para dizer, Borelli? Eu barbudo que estava, né, muito cabeludo, eu estava assim, bastante desesperado com a situação. O que você tem a dizer? Eu falei essas poucas palavras. Digo: doutor, o senhor é a lei e eu sou o réu. Não matei e não roubei de ninguém. Se eu falei com alguma parte administrativa, é por não ter grande conhecimento administrativo. Mas eu quero fazer uma boa administração e quero fazer que aquele povo tenha oportunidade muitas vezes que não tiveram. No outro dia, 1h30 da tarde, ele me colheu no mato. E eu continuei trabalhando. E daí trabalhei no ano de 2008, saí candidato novamente, eu e o Guto. E fui o vencedor novamente. Então ganhei apenas com 80 votos. E de lá para cá venho trabalhando. Então eu sempre digo que a pessoa, todas as pessoas podem ter oportunidade da vida.
na vida. Por quê? Desde que tenha uma personalidade firme de ser um vencedor. E planejar os seus planos com convicção que vai ser um vencedor. E é isso que eu fiz. E hoje trabalho para toda a população de Cantagalo, sou prefeito de todos os cantagalenses. Aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram. E graças a Deus fizemos até agora um grande trabalho. Eu acredito que a população que reparar bem o nosso trabalho é muito grande. Veja bem, nós aplicamos até agora esse recurso nesses quase que 6 anos e meio de mandato, aproximadamente 13 milhões de reais. Só na saúde, na época que eu assumi, tinha 4 carros, hoje temos 19. Então, só de aquisição de carro, nós compramos 54 carros de aquisições que conseguimos no governo federal, conseguimos no governo estadual, da Receita, e que adquirimos. Então, grande trabalho, maquinários compramos. Então, a saúde fizemos uma evolução grande. Então, num modo geral, podemos administrar bem o município. Hoje nós pagamos um dia o fornecedor, pagamos nosso funcionário em dia, agora colocamos esse aumento salarial esse ano. Esse ano, até o final do ano, quero ver se faço mais uma reposição salarial. Fizemos um enquadramento do nosso professor no teto do governo federal, esse enquadramento. Então, os professores estão mais valorizados. E eu espero, assim, que até o final do meu mandato, nós possamos atender muitas e muitas demandas. Mas o que eu sonho assim mesmo é de eu trazer mais amizade até lá. De todos aqueles que, por um motivo ou outro, não me gostam, por um motivo político, eu quero que tenham amizade comigo. Porque eu não faço mal a ninguém, não pretendo fazer mal, porque a política é passageira. Mas aqui eu moro, tenho meus filhos, tenho meus netos. Então eu me sinto assim uma pessoa enraizada no município. Eu espero que também o ano que vem seja um ano político assim, e que a população consiga escolher um político que possa fazer mais que eu fiz, e mais do que eu vou fazer. Mas espero assim, eu sonho assim com um político que venha trabalhar, mas não perseguir ninguém, não ter ódio de ninguém, não fazer o mal, não usar o poder para prejudicar as pessoas. Mas eu também sonho assim que o político não deve fazer compromisso antes da eleição. E também as pessoas não devem investir no político antes da eleição, porque se investir no político antes da eleição, vai ficar compromissado. Então, o político vai ficar compromissado com aquelas pessoas e talvez vão ter que ficar na administração com pessoas que não vão progredir dentro da administração. Então, eu espero que as pessoas que estiverem nos ouvindo analisar bastante esses pontos. Mas eu acredito que o povo de Cantagalo hoje já tem um grande conhecimento administrativo e quanto o município já desenvolveu. E possa escolher uma pessoa primeiro de paz. Não escolher uma pessoa que venha fazer o mal. Porque eu sempre penso assim, se eu não puder fazer o bem, não vou fazer o mal. Encerro essa minha mensagem e dizer a todos aqueles que estiverem me ouvindo. Nos momentos difíceis de tua vida, você levanta a cabeça. Nunca baixe a tua cabeça dizendo que você é um derrotado. Que você não tem mais força para viver, que você não tem mais saída. Tem sim. É só você acreditar em você mesmo, que você tem um potencial muito grande. E acima de você tem o menino Jesus, que é o nosso Deus. Levanta a tua cabeça para cima e peça a Ele encarecidamente, chore, peça para Ele te ajudar. Porque muitas vezes quando eu estou viajando, eu converso com Deus. Eu estou sozinho no volante do carro, eu converso com Deus. É tão gostoso quando a gente conversa com Deus, Ele conversa com a gente e a gente chora muito. É tão bom, faça isso, que Deus vai te ajudar. Você vai ser um grande vencedor. E você não se entregue de jeito nenhum, mas também não pense em fazer o mal para os outros. Se você fizer o mal para os outros, vai acontecer, um dia ou outro você vai pagar o mal que você fez. Eu vejo o quanto eu sou investigado pela justiça, porque a justiça tem que fazer o trabalho dele. A justiça, ela está na terra para fazer o seu trabalho.
E claro que eu tenho que ser investigado, eu sou o chefe do Poder Executivo, mas sempre procuro fazer a maneira mais correta. Se falhar alguma vez, talvez que possa falhar, mas não que queira falhar. Então eu digo a você, você vai ser um grande lutador, você vai vencer um dia, se Deus quiser, você vai ocupar o cargo que eu estou. É só você ter firmeza. Então, um abraço a todos aqueles que estiverem me ouvindo e que Deus abençoe.